acho pouco provável que há 2 anos atrás alguém tivesse ouvido falar da Areta, né. Então, só as pessoas muito próximas e as pessoas que a impactavam. Mas a Areta, pra mim, cada entrevista que eu fui lendo, cada vídeo que eu fui assistindo, cada papo, a gente teve ainda poucos papos, mas os papos que nós tivemos foram muito fortes. Cada descoberta dessa mulher eu fiquei mais apaixonada, tá. E eu queria que vocês aproveitassem desse momento aí de paixão. Muito número em volta desse sonho, né, muitos números impressionantes, né. Vocês conseguem imaginar, quer dizer, a 15.000 quilômetros daqui, 8.848, esse número é muito cabalístico e depois a gente vai conversar um pouco sobre isso, de altura. Essa mulher de 37 anos foi a primeira, né, ela foi a primeira negra, primeira latino-americana. E olha, não teve muito brasileiro que tenha subido não, tá, só 25, né, e dos quais 5 mulheres só. Então é um feito inimaginável, né. E como é que essa mulher que, né, periferia de Campinas, catadora de latinha, né, inicialmente, mas que fez universidade, que correu atrás, né. Eu acho que é muito bacana e essa inspiração, eu acho que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, né. É um momento de Anitta entrando em conselho, né, que a gente pode depois dar uma conversada. A Cristiane abriu um sorriso largo, né, mas quer dizer, o que que leva ao conselho, né. Então, eu acho que é importante. Areta, eu queria que você, sumariamente, primeiro, muitíssimo obrigada de estar aqui conosco, com esse teu sorriso contagiante, né, em épocas de contágios, esse a gente quer ser contagiada, com esse sorriso maravilhoso. Conta um pouquinho para a gente da tua vida, e aí a gente tem uma série de perguntas, a galera mandou muita pergunta, eu já tinha as minhas, mas chegou muita pergunta que eu gostei, e nem sempre os palestrantes a gente recebe com antecedência as perguntas, mas é sinal que a tua vinda era muito esperada e tem muita curiosidade em volta disso. Fala um pouquinho, querida, e muito, muito, muito bem-vinda nesse grupo, que quer te ouvir e quer aprender bastante contigo. Bom dia, Cris. Bom dia, Mara. Que ponte linda. Estou entre vocês dois aqui na tela. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Danilo. Acho que o Bernardo também está por aí. No meu bate-papo com a Cris, eu havia dito, poxa, que honra falar com essa turma toda. Olha, o Eric também está aí. Que honra falar com essa turma tão gigante. Que honra saber que tem tantas inscrições. Depois eu soube o número de inscrições de pessoas querendo ouvir a nossa história. Realmente eu me sinto muito orgulhosa de ter chegado até aqui, muito honrada no sentido de entender que as pessoas querem saber da história, querem e me respeitam acima de tudo. Realmente é uma história que praticamente começou divulgada desde 2 anos atrás, como a Cris bem falou, especialmente por conta do sonho que eu tive e que recentemente realizei, que era de escalar o Monte Everest, esse que tem 8.848 metros de altitude. A minha jornada, antes de pensar nesse monte, foi uma jornada de pessoa que trabalhava com recreação, daqui a pouco passou a trabalhar com montanhismo, e a escalada, propriamente dita, só conheci na minha vida adulta, quando um professor da Faculdade de Educação Física quis nos apresentar esse esporte. Antes disso, eu nunca tinha ouvido falar nessa possibilidade. É um tipo de esporte que não chega aqui na periferia, aqui onde eu moro. A gente fala muito de futebol, mais ou menos basquete, e mais ou menos voleibol. E o futebol, inclusive, é uma grande paixão também. Eu era jogadora de futebol, era uma grande zagueira. Ninguém passava. Mas, efetivamente, quando eu conheci a escalada, que foi em 2005,
eu realmente fiquei apaixonada e tentando entender como é que eu poderia trabalhar com aquilo. E aí eu fui buscando conhecimentos, cursos para buscar esse aperfeiçoamento. Somente em 2011 é que eu tive a oportunidade de ingressar uma operadora de montanhismo, a grade 6 expedições, e a partir dali o meu leque de experiências cresceu bastante. Eu tive a possibilidade, a partir da oportunidade profissional, de visitar 7 países. Então, eu digo que eu sou muito privilegiada, olha só que esquisito falar isso, né? Mas a partir da oportunidade profissional, eu pude viajar a alguns países e ganhar um pouco mais de experiência e maturidade. Em 2019, dezembro de 2019, eu vi uma foto do meu colega de trabalho, uma foto do Vale do Silêncio, que é uma parte da montanha, do Everest. E aí, naquele momento, eu me lembro dos pelinhos do braço até arrepiar. Eu falei, caraca, eu quero estar nesse lugar. Antes de pensar em escalar o Everest, eu realmente atendia muitos clientes, muitas pessoas, especialmente de São Paulo, com esse objetivo, porque a operadora que eu trabalho é praticamente a única no Brasil que tem essa operação, mas toda vez que eu tinha contato com essas pessoas, me parecia que eles buscavam uma autopromoção e não tinha mais nada além disso. E aí, é por isso que eu nunca tinha tido vontade de escalar o Everest, apesar de entender que eu tinha experiência, os pré-requisitos prévios para fazer essa empreitada. No entanto, quando eu vi essa foto, em dezembro de 2019, eu realmente não sei explicar, só me lembro do pelinho do braço arrepiar e ter vontade de estar lá. Em março de 2020, início da pandemia, ano passado, então, eu tinha que estar no Everest para guiar um grupo ao campo base, guiar um grupo de trekkers. E A, aí não dá para a, ficar, não dá para ficar só embaixo, né? Tem que dar é, vontade de subir, né? pois é, Já que mas está tão pertinho. até aquele momento não tinha, realmente me incomodava o fato das pessoas buscarem na montanha somente essa autopromoção. Em março, o meu grupo a saída foi cancelada por conta da pandemia, então naquele dia eu pensei e decidi, minha próxima ida ao Nepal seria para ir mais alto do que o campo base. Então foi ali que iniciou-se a minha jornada Everest. Foi ali que eu fui verificar realmente o que eu poderia fazer para alcançar essa realização. E aí, apesar de eu ter a experiência técnica para escalar, apesar de eu ter o condicionamento físico para escalar, afinal de contas já eram 9 anos de prática profissional, eu não tinha o recurso financeiro. O investimento necessário para essa empreitada era altíssimo para mim. E aí começou a jornada para saber como complementar essa renda. A principal, inicial, foi trabalhar com reciclagem de materiais, algo que eu fazia na minha infância e na minha adolescência. Então, eu retornei à minha Foi- atividade de catadora de resíduos. Conta para mim, Areta, com relação a essa tua. Quer dizer, é corajoso, né? Você precisava de R$ 400.000. Quer dizer, quantas latinhas, quantas toneladas de latinhas, né? Isso representaria, né? Não sei, a gente às vezes recua, a gente faz alguma conta básica, quero comprar um apartamento, eu quero comprar um carro, ou isso ou aquilo, e aí começa assim, putz, mas eu só tenho uma latinha, né? Quer dizer, como é que você acreditou que catando resíduo fosse possível acumular R$ 400.000? Acho que esse exemplo é muito Eu, forte. eu, eu na, uhum, naquele momento, eu entendia que, apesar de estar muito distante, eu estava começando com R$ 0 no meu caixa, né? Eu realmente comecei do zero, porque toda a reserva que eu tinha até ali, tudo que eu tinha até ali, eu não queria colocar na realização desse sonho. Eu achava que o projeto tinha que ser independente, mas eu quis entender o que é que eu tenho disponível nesse momento para eu dar o próximo passo. E eu não tinha outra coisa a não ser retomar essa atividade de reciclagem de materiais. Eu simplesmente acreditei que era um passo importante e possível de realizar naquele momento, e muito simples também. Algo que eu conseguia fazer na infância, com certeza, era muito simples de ser executado. Claro que na infância, quando eu trabalhei com a reciclagem de materiais, eu queria apenas comprar um brinquedo que os meus pais não podiam comprar. Agora o brinquedo era muito mais caro, muito mais alto. Então eu tive que ajustar esse processo, esse trabalho, no sentido de divulgar a mais pessoas, no sentido de entender como é que eu vou alcançar um volume tão grande de material para alcançar esse recurso necessário para investimento. Então eu comecei a divulgar nas redes sociais, comecei a falar para os meus familiares, para a minha comunidade, comecei a chamar pessoas a se engajarem a esse processo para que o volume de material reciclado fosse enorme. E aí a gente acabou conseguindo, ao longo de 12 meses e meio, juntar aproximadamente 500 quilos por dia, 130 toneladas ao final de 12 meses e meio. Então foi bastante realmente, mas por conta
desse engajamento de muita gente nesse processo. E esse trabalho com a Qual o reciclagem volume? significou Desculpa, 35%. desculpe eu ter te cortado. Qual o volume de 500 quilos de lata? Isso, o volume é grande? Não sei. Dá até para a gente fazer Qual que é o uma tamanho estimada. disso, né? O volume é grande. O volume é grande. Eu tinha um carro popular, acabei trocando por uma caminhonete para fazer esse trabalho, uma caminhonete mais antiga, porque o carro popular era o preço, pareava aí com a caminhonete antiga, e era aproximadamente duas viagens nessa caminhonete, 2 caçambas, dependendo do material. Se fosse papelão, plástico, teria que ser pelo menos 4 viagens no dia. Se fosse ferro, metal, alumínio, cobre, uma viagem já daria. Então, em média, duas caçambas. Loucura. Desculpa eu ter te cortado, mas eu sempre tive essa curiosidade de ver os volumes. Imagina, imagina. E aí, esse trabalho com a reciclagem, ao final de 12 meses e meio, representou 35% do recurso financeiro para essa empreitada. E aí você foi bater em outras portas. Sim, eu tinha definição muito bem claro na minha cabeça, crise pessoal, o meu objetivo. O meu objetivo era chegar no Everest, participar da expedição e, a partir dali, expandir para outras ações. Porque o meu sonho grande, na verdade, nem era escalar o Everest, não. Meu sonho grande está muito além disso. Mas eu entendi que os meios escolhidos ali, a reciclagem de materiais, era insuficiente. Eu estava trabalhando intensamente, de domingo a domingo, meio período do meu dia com a reciclagem, meio período do meu dia com a operadora de montanhismo e mais, sei lá, 3 horas do dia com treinamento. Eu precisava fazer a manutenção do meu treinamento. Então, por mais que eu estivesse com a máxima intensidade no trabalho da reciclagem, seria insuficiente para alcançar essa realização em 12 meses e meio. Então, eu fui cada vez mais conversando com as pessoas, buscando outras soluções. Aconteceu no meio desse caminho o bazar, porque eu passei a receber muitas roupas usadas, junto com material reciclável. Aconteceu leilão de equipamentos esportivos. Eu passei a receber muitos livros usados e até novos, mas esses livros eu não coloquei para reciclagem e nem vendi. Eu acabei colocando numa biblioteca comunitária aqui para o bairro. São aproximadamente 1.500 livros que eu recebi nesse período. E Lindo, né? em algum momento eu E recebi essa biblioteca Uhum. é incrível. Desculpe, de vez em quando eu te dou umas cortadas, tá, Areta? Por favor. Mas esse lance da biblioteca, quer dizer, em vez de reciclar os livros, que poderia gerar alguma receita complementar, você preferiu abrir uma biblioteca, né? Então, quer dizer, são atitudes também complementares sensacionais. Conta para a gente, que eu acho que tem no mínimo uma pessoa aqui que está muito curiosa e que conhece bem, o Huck. Conta como é que foi a experiência, né, Flávia, que é mentora dele. Conta para a gente um pouco como é que foi a tua experiência do Caldeirão. Poxa, e aí que eu ia chegar nesse ponto. Além dessas outras ações, eu em algum momento foi possível encontrar empresas que tinham plena conexão com o propósito do projeto Areta no Everest, que tem como propósito a transformação socioambiental, que tem como propósito impactar positivamente a sociedade. E uma das outras ações foi realmente participar do Caldeirão do Huck. Eu fui acionada pela agência que cuida da programação da maior parte lá dos programas, e aí passei por um processo seletivo, e aí 3 meses depois cheguei ao palco para fazer a gravação. Participei do programa The Wall, né? Aquele game de sorte e azar, aquele game de conhecimentos gerais. Fui eu e uma amiga, a Paula, para participar. E aí foi bem legal, porque naquele momento eu percebi que o que estava por trás da minha participação era efetivamente garantir a divulgação do trabalho de pessoas que buscam a diversidade. Eu percebi ali o cuidado que ele tinha ao me tratar. Eu percebi ali que existia, muito além do jogo em si, a intenção de passar uma mensagem para quem estivesse assistindo. Eu gravei em novembro de 2020 e foi exibido durante a minha expedição, em abril de 2021. Foi sensacional, foi importante, foi o que também me deu muita visibilidade, foi o que me deu também
a mensagem do projeto chegou a muito mais casa. Definitivamente foi fundamental participar desse programa. Com alguma coisa. Como é que a Mara surgiu? Poxa, foi interessantíssimo. A Mara, né, que trabalha ali na diretoria de marketing da MUV, né, do Grupo Cosan, apareceu para mim a partir do incentivo do CEO, né, do Felipe Ferreira. O Felipe é um montanhista também, e quando ele soube da minha história, ele e a família dele, poxa, se engajou muito. Eles são aqui de Campinas, da cidade onde eu moro, e enquanto pessoa física, eles já estavam contribuindo demais, demais, demais. Em algum momento, eu não sei o que foi despertado no Felipe, ele entendeu o que estava por trás dessa empreitada e contou para as meninas da MUV, como ele chama, para as cabeludas. E aí, quando eu tive a oportunidade de conversar com as cabeludas, com as meninas da MUV, houve ali o que a gente fala hoje popularmente, né, um match muito, muito efetivo. E, poxa, a MUV apareceu com o propósito de incentivar, sim, e garantir a realização da Areta na escalada Everest, mas especialmente gerar um impacto social e ambiental positivo. A MUV chegou próximo dos últimos meses aí da minha jornada pré-Everest para garantir essa empreitada. Ela foi essencial. Eu não teria escalado em 2021 se a MUV não tivesse feito parte desse processo aí de garantir os recursos financeiros e também eu digo até hoje que eu não estou recebendo só recurso financeiro da MUV, eu estou recebendo uma grande mentoria, estou me amadurecendo no sentido de desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de relacionamento. Tem muita coisa que está sendo desenvolvida a partir da MUV e eu estou amando isso, amando. É um crescimento pessoal gigantesco. Depois, algumas perguntinhas estão rolando de uma forma muito, muito significativa, né? Aqui, deixa eu ver só se no chat alguém colocou alguma coisa. Tup, não. Bom, a Lisiane, que foi a pessoa que se inscreveu mais rápido, né? 2 minutos depois da gente ter lançado o convite, a Lise perguntou o seguinte: além de dizer que ela era sua fã, ela deixou muito claro que ela acompanhou cada segundo, inclusive por satélite, tá? E ela queria saber se tudo todo o esforço que você fez, qual foi a frase mais absurda que você ouviu na tua jornada? Olha, eu fui bastante protegida, poucas frases negativas chegaram até mim. Eu sou muito grata porque o número de pessoas que realmente estavam engajadas e entendendo o propósito por trás disso foi impressionante. Mas o mais absurdo, talvez são 13, eu acho, eu posso elencar 2 ou 3. Uma delas é impossível, diziam para mim, é impossível você chegar no Everest. Imaginando que esse volume financeiro eu não tinha, imaginando que esse volume financeiro era improvável de acontecer em um ano, né? Porque a próxima temporada seria exatamente em um ano daquele dia que eu tinha determinado. Então, falavam para mim, impossível. Eu pegava aquela informação e entendia, bom, pode ser improvável realizar em um ano, pode ser que seja difícil, mas definitivamente eu não sei. O que eu posso fazer é trabalhar com os recursos que estão disponíveis nesse momento e dar o meu próximo passo. Eu sei onde eu quero chegar. Pode ser que eu tenha dificuldade nesse caminho, nesse percurso, mas definitivamente não é outra pessoa que vai definir para mim se é possível ou impossível, porque o esforço tem que primariamente partir de mim. E eu estou tão motivado, estou com tanta garra, que o que ela está falando é baseado na história dela, é baseado na experiência dela. O que eu estou sentindo aqui, a força que eu tenho nesse momento, realmente vai fazer com que isso caia, né? Essa tese cai. Então, o impossível era uma coisa que não existia para mim. E uma outra frase que surgiu desde o início da minha jornada foi: por que falar que a Areta pode ser a primeira negra latino-americana a chegar ao topo do mundo? Isso, para muita gente, era pejorativo. Era pejorativo. Mas o que estava por trás disso, naquela ocasião, eram 25 brasileiros tendo chegado no topo da montanha, eram 5 mulheres, e nenhuma das pessoas eram pessoas negras. Mas o que estava por trás disso, na verdade, era mostrar que se uma chegou, muitos outros podem chegar. Era alcançar uma representatividade, era mostrar aí um caminho. E que se uma alcançou o Everest, muitas outras mulheres, e mulheres negras, poderiam alcançar o seu Everest, que não seja literalmente a mais alta montanha do mundo, mas reconhecer que
com esforço, com engajamento, com treinamento, com maturidade que a gente vai alcançando ao longo do percurso, a gente pode chegar sim. Humanamente falando, todo mundo tem o mesmo potencial. Então, se uma conseguiu, outra vai conseguir também. Então, a ideia não era excluir ninguém, na verdade é que eu fosse a primeira de muitas. Essa era a ideia, essa foi a ideia, e isso é o que as pessoas que ainda estão aí com certos preconceitos entendam. Eu não quis ser a primeira, isso até me incomodou no início, mas a ideia é que eu me tornasse uma de muitas, que mais aretinhas cheguem ao seu Everest. Então foram as duas, eu acho que foram duas as frases mais difíceis, então. E cada um buscando o seu próprio Everest é sensacional, né? E qual foi a tua sensação quando você chegou lá? Assim, tipo, agora eu estou aqui, né? O último, o 8.800, o oitavo metro depois do 8.840, quando você olhou aquilo tudo, qual foi a tua sensação? Ô, Cris, eu Isso nos confesso que vídeos não... é um momento maravilhoso. Eu confesso, Cris, que um dos momentos mais alegres e assim de transbordar a alegria foi um pouco antes, inclusive, do cume, que foi exatamente quando eu voei São Paulo, Doha. Quando eu entrei naquele avião, 2 horas e meia depois, aproximadamente, o voo seria de 14 horas, 2 horas e meia depois, eu olhei para aquele avião vazio, né? Porque por conta da pandemia tem poucas pessoas voando, viajando. Naquele instante, é como se eu tivesse entrado num estado de relaxamento, sabe aquela tensão que eu tinha antes por conta de correr atrás do objetivo? Aquilo acabou, eu entrei num estado de relaxamento, eu me toquei, caiu a minha ficha naquele instante, eu fiquei pelo menos 15 minutos em três poltronas dentro do avião, chorando, transbordando de chorar, pensando, estou realizando, deu certo. Lembrando de todo mundo que participou, que se engajou, pessoas físicas, pessoas jurídicas, quanta coisa eu vivi ao longo dos 12 meses, estava realmente grata naquele instante. E próximo ao cume, após 50 dias, né, de expedição, é uma expedição muito longa, eu já estava 50 dias na montanha, nos últimos 2 minutos do cume, eu tirei a minha câmera do bolso, na verdade, em toda a ascensão, eu já estava recitando um mantra para mim, uma oração, meditando comigo mesma, agradecendo e pedindo força, pedindo saúde para seguir ali em frente. Nos 2 minutos finais, eu tirei a minha câmera do bolso para começar a registrar, porque é importante registrar um momento como esse. Apesar do frio, a gente tem que tentar fazer esse registro. E aí, quando eu cheguei no topo, efetivamente, eu automaticamente ajoelhei, não consegui lembrar de muita coisa e simplesmente falei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. No sentido de que eu estava agradecendo a Deus por aquela realização, no sentido de que tinha sido muito desafiador, sim, e finalmente eu tinha alcançado. Na sequência, abracei o meu Sherpa, o meu guia, e a partir dali comecei a olhar e desfrutar o topo da montanha. De um lado eu vi o Tibete, o Himalaia, do outro lado eu vi o Nepal. É um cenário belíssimo. Ali no topo tem uma estátua chinesa, ali no topo tem algumas bandeiras de orações, tem fotografias, tem coisas deixadas pelos montanhistas que estiveram lá. E eu fiquei ali por aproximadamente 15 minutos, contemplando, tentando tirar foto, tentando fazer algum registro. Eu tinha algumas bandeiras e eu não consegui fazer foto com todas as bandeiras, eu consegui fazer com a da MUV, com outros 2 patrocinadores, mas definitivamente foi gratidão, gratidão. E tinha certeza, Cris, eu tinha certeza, turma, que eu não estava chegando sozinha. Essa realização, que na verdade foi extremamente desafiadora e audaciosa, né? Foi uma realização ambiciosa. Não fui eu que cheguei. Eu entendi que ali tinha uma galera gigantesca. Esse dia de ataque, que a gente chama de ataque ao cume no montanhismo, que ia sair do último acampamento, o campo 4, 8.000 metros de altitude, para ir ao topo, 8.848, eu levei 11 horas. 11 horas em altitude, com suplementação de oxigênio, com dificuldade para caminhar, porque é natural em altitude. Mas foi o dia que eu me senti mais forte, foi o dia que eu me senti plena, foi o dia que eu entendi que tinha muita gente aqui orando, rezando, emanando boas energias e torcendo, com certeza, muito. Inclusive lá, de repente, em algum momento era de dia, era 10h30 da manhã quando eu cheguei no topo, e aqui era de madrugada. E eu sabia que tinha uma galera acompanhando que não estava dormindo naquela madrugada. Dia 23 de maio de 2021. Ontem fez um mês e a gente tem o privilégio de ter você aqui com a gente um mês e um dia depois, né? E com toda essa energia, com toda essa emoção, você não tem noção
eu estava vendo um pouquinho as carinhas, o que rolou de cisco no olho aí da galera que está assistindo. Não tem preço, tá? Tareta? É bom a gente começar esse dia com tanta energia e é incrível, tá? Depois eu vou pedir para a Nath passar para você um print de todas as reações que estão rolando no chat, realmente de muita, muita emoção. E agora vocês estão entendendo, né, por que essa mulher maravilhosa está aqui com a gente, né? Isso é totalmente priceless. Maria Elisa, você tem uma pergunta? Vamos tentar fazer umas perguntas sucintas para mais gente poder perguntar, tá? Mais do que uma pergunta, Areta, eu conheci a Tamie Fortes e eu soube que você tinha chegado no cume praticamente em tempo real. A gente estava fazendo um retiro e ela estava acompanhando. E eu vou ser super honesta, eu estava todo um momento da vida que eu não estou acompanhando muita coisa para fora, e quando ela falou, eu quase caí da cadeira. Eu falei, eu não acredito, eu gosto de montanhismo, gosto de esporte e tal. E a gente vibrou demais, Areta, assim, foi só para você saber que naquele momento que você chegou lá, a gente estava sabendo, lá perto de Campinas também, e é isso, parabéns, porque a gente ficou muito feliz com o grupo lá. Maria Elisa, eu tenho essa impressão realmente, fatalmente, a Tamia, eu me lembro muito bem, é a filha do Dado, que são as pessoas aí, foi mais uma família aí que se engajou bastante no projeto Areta no Everest, e fatalmente o que aconteceu foi isso, muita gente torcendo porque realmente entendia a mensagem por trás disso, muitas pontes foram formadas, eu digo até que, repito, né, às vezes pessoas tão próximas, pessoas da minha família nem se empenharam tanto quanto as pessoas um pouco mais distantes, que nesse momento fazia questão e trabalhou intensamente para que essa realização acontecesse. E a Tamie foi uma dessas pessoas que realmente colocou coração, mente e alma na torcida e no sentido de engajar cada vez mais pessoas para fazer a coisa acontecer. Ela, o esposo, o pai, a mãe, a família toda. Foi muito lindo e eu sou muito grata, me senti honrada todo o tempo. Foi maneiro, a gente passou o domingo pensando e falando de você, cara. Foi muito bom. Sensacional. Obrigada. Muita gente questionando sobre o frio, Areta, como é que você... o frio físico, aí eu acrescento o frio emocional. Como é que foi viver isso? Dia 10 já da última leve, entendeu? Bem legal, Cris, bem legal a sua pergunta, especialmente ao separar frio físico e emocional. Digo que o frio físico foi muito mais fácil de superar, de se proteger, porque a gente contava com equipamentos excelentes para a gente conseguir suportar até mesmo no dia de cume, aquele em que a gente chega a menos 20, com uma sensação térmica de menos 25, menos 30. Então, eu não me lembro de sentir tanto frio, assim, insuportável, nada disso. Os equipamentos eram suficientes para garantir uma manutenção da saúde. Mas o frio emocional é o mais difícil, crise é o mais difícil, pessoal, porque é muito tempo na montanha, são 24 horas convivendo com as mesmas pessoas, a gente tem que encontrar um meio do caminho para gerar empatia, para ter tolerância, para ter uma harmonia com os demais participantes do grupo, com as pessoas locais, com os brasileiros do grupo. Em algum momento, expectativas precisam ser atendidas ou entendidas, valores, princípios. Nós éramos pessoas não íntimas, né? Em sua maioria, nós não éramos íntimos. E, portanto, havia muita dificuldade em alguns momentos de, poxa, nesse momento que a gente está, muitas vezes, mais emocionado, mais sensível, como garantir essa harmonia, como tolerar o outro, como conviver, né? Como conseguir conviver sem atrito. Então, esse, para mim, em algum momento foi mais desafiador, o frio emocional. Mas, nesse sentido, a gente tinha uma ferramenta muito interessante até o campo base, pelo menos, até 5.300 metros de altitude, que era a possibilidade de uso de internet. Então, praticamente todos os dias eu falava aqui no Brasil, através de WhatsApp, isso, de algum modo, contrabalanceava aí a minha relação com pessoas e preenchia aí um espacinho a saudade, né? Eu nunca tinha ficado tanto tempo longe da minha família, tanto tempo longe do Brasil, porque no final das contas foram 64 dias, 54 na montanha, mais 10 na cidade, muito tempo, mais de 2 meses, mas de algum modo a gente conseguiu superar.
a gente já estava um pouco acostumado a estar separado por causa da pandemia, né? Então, mas não deve ter sido simples. Cecília, você tem uma perguntinha para a gente? Oi, bom dia, Areta. Estou aqui muito emocionada. Meu irmão é montanhista e eu me lembro na nossa adolescência da gente ler no Ar Rarefeito do John Krakauer sobre o Everest e aquilo me tocou demais. Ouvindo você falar, lembro muito dele. E para ele, o montanhismo é um desafio interno. É o que ele desenvolve de força interna, as habilidades comportamentais. É uma pessoa muito introvertida, então funciona para ele como um exercício. Eu queria saber de você, qual foi sua habilidade comportamental ou o que você acha que internamente o montanhismo ou a sua chegada ao topo do Everest modificou na sua vida? Maravilha. Bom dia, Cecília. Obrigada pela pergunta. Eu sempre comento com as pessoas o motivo pelo qual me faz voltar à montanha. Montanha, para mim, é escola, porque eu sempre volto com algum aprendizado. Na dor ou no amor, eu sempre volto com algum aprendizado da montanha. E aí eu posso até perder de vista o número, a quantidade de aprendizados que eu tive a cada visita. É realmente infinito. Mas no Everest, posso dizer que eu aprendi e confirmei o quanto eu sou vulnerável, o quanto eu sou dependente da ação de outros, o quanto eu sou dependente de saber respeitar o ambiente onde eu estou e realmente aceitar e tolerar, de repente, uma resposta, uma decisão diferente do que eu havia planejado, o quanto é necessário eu baixar minha bolinha, colocar a arrogância de lado e respeitar a autoridade de um guia, por exemplo, que naquele caso não era eu a guia, o quanto é incerto o nosso futuro e ainda assim a gente tem que trabalhar a resiliência, porque em alguns momentos nós tivemos que esperar, por exemplo, lá no campo base, por conta do mau clima, a gente não tinha condição de subir, porque existia risco de acidente com aquela condição de vento, neve, e a gente teve que esperar. E sem saber se em algum momento, dentro do período que nós tínhamos na montanha, sem saber se em algum momento nós teríamos uma janela de bom tempo. Então, eu acho que o que mais foi muitos aprendizados, assim como muitas adversidades nessa expedição, justamente por ser muito longa, mas o que ficou mais enfático para mim, o quanto eu ainda tenho para desenvolver de tolerância, o quanto eu ainda tenho que desenvolver de respeito e convivência, e principalmente a empatia. Você sabe que eu trabalho há muito tempo com relacionamento de pessoas, eu trabalhava antes com recreação, com lazer, atualmente eu vendo os roteiros da montanha, quando eu vou para a montanha eu guio as pessoas, então eu me achava muito boa em relacionamento humano. Mas lá na montanha, quando tivemos aí momentos de crise, de alta sensibilidade, mais emoção, em algum momento eu não tinha tanta inteligência emocional para lidar com a situação. Pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Então, eu acho que eu tenho que desenvolver mais da empatia, acho que eu tenho que desenvolver mais da comunicação não violenta, até no meu tom de voz, vocês percebem que eu falo mais alto, eu acho que eu tenho cada vez mais gerar mais conexão. Mas, verdadeiramente, esse é o aprendizado do que eu tenho que desenvolver. Mas, por trás disso, efetivamente, ali foi necessário a resiliência. Isso eu acho que eu já aprendi. Claro que em algum momento eu posso ficar atrás, né, no sentido de não conseguir seguir em frente diante de algum problema, a gente nunca está 100% pronto para nada, mas a resiliência, Cecília, resiliência eu acho que eu desenvolvi antes da expedição e durante a expedição todo o tempo. Tive momentos nessa expedição, por exemplo, o princípio de edema pulmonar, um outro momento eu tive queimadura de retina, momentos em que eu tive que, poxa, será que vai dar certo? Será que eu vou seguir em frente? Eu mentalizei que ia dar certo sim. Pessoas ao meu redor me apoiaram no sentido, vai dar certo, Areta, você tem que manter seu pensamento positivo. No final, deu certo sim, a gente conseguiu realizar em segurança e voltar. Voltar para o meu verdadeiro cume, que é a minha casa, que é o meu lar. Então, resiliência, eu acho que resiliência foi bem desenvolvido aí nessa expedição. E é um dos pontos mais inspiradores aí, não só a tua resiliência, mas essa busca do relacionamento, de convivência, etc. Não é por acaso, né, que você está batendo papo com a gente aqui hoje, com mulheres e alguns homens, mas com foco em conselho, né? São umas competências muito, muito, muito próximas, né? Pela ordem, a gente vai entrar agora com a Priscila, depois Flávia, tem
Pode deixar que eu estou ganhando. E Claudinei, olha que bom, temos perguntas masculinas também, que já tinha mandado. Mas, Pri, faz a tua, por favor. Oi, Areta, que exemplo, né, de resiliência, né? Isso eu ouvi você falar, falei, gente, que maluca que faz um negócio desses, me perdoa. Daí eu ouvi você falar, falei, esse tipo de maluca, né? Esse tipo de maluca que tem sonhos grandes. E daí eu ouvi você falando que esse não é nem de longe o seu sonho grande. E eu fiquei muito curiosa. E a gente está aqui num momento de fala de propósito em todos os nossos encontros, do porquê, né? E a gente tenta, a todo momento, até juntar um pouco dos nossos porquês. Como que o meu porquê liga com o porquê de quem está ao meu lado, e a gente vai construindo uma rede. E aí eu queria saber um pouquinho mais do seu porquê. Qual é o seu sonho maior, Areta? Como que alguém com essa força, com essa intensidade de atuação, qual é o seu sonho? É isso. Sensacional, sensacional. Obrigada, professora, por essa pergunta, Maria Elisa. Só a gente que gosta de montanha que vai conseguir, em algum dia, responder, né? Por que essa maluca está indo para a montanha? É difícil responder a essa questão, mas é o que realmente nos move e nos envolve. Mas o sonho grande, Priscila, o sonho grande e o que me motivou a realmente seguir em frente com todo esse processo pré-expedição, e mesmo na montanha, né, quando tinha aqueles momentos de adversidade que me fazia pensar, caraca, será que eu sigo em frente ou não? Estava difícil demais manter essa resiliência, mas o que me movia era justamente o propósito por trás dessa escalada, que tem a ver com gerar transformação socioambiental. Eu sou moradora da periferia de Campinas, desde que nasci moro aqui, e são 37 anos então, e eu percebo que algumas coisas não acontecem nessa região, né? Que não acontecem nesse tipo de localização. Algumas oportunidades em especial. Eu entendo que, por exemplo, a escalada que eu estou dizendo para vocês, que eu só conheci aos 23 anos, já na minha vida adulta, então, eu não tinha e não chegou aqui ainda. Por mais que eu tenha participado da escalada Everest, quando as pessoas começaram a ver na TV, poxa, a Areta, aqui da comunidade, a Areta está escalando o Everest, aí que elas começaram a entender o que é uma empreitada como essa, o que é escalada, o que é o montanhismo. E eu entendo que, por faltar oportunidades aqui na periferia, às vezes as escolhas de vida desses jovens, em especial, são escolhas que, poxa, não vai gerar dignidade, são escolhas que, por exemplo, não vai dar uma expectativa boa de vida para eles. Então, Limitadas, talvez. Né? Limitado, sem dúvida nenhuma. Por exemplo, eu saio aqui na rua da minha casa, muitas vezes eu vejo algum adolescente discutindo o que vão fazer no dia seguinte enquanto roubo. Isso me dói no coração, né? Se eles tivessem aqui outras oportunidades, talvez tivessem outras escolhas, outros planos para o dia seguinte. Então, o que está por trás do meu sonho grande é gerar transformação socioambiental, é garantir que uma parede escalada chegue na periferia, é garantir que filosofia chegue aqui, artes, educação tecnológica, robótica, diversos esportes. Então, eu gostaria que mais experiências fossem garantidas. Eu acho que a minha internet ficou ruim. Se tiver algum problema, querido, você comenta aí para eu falar mais lentamente para chegar. Legal. Então, eu gostaria que mais experiências, mais oportunidades chegassem à periferia para que tenhamos aí, os jovens tenham aí melhores escolhas. Porque justamente eu entendo, Priscila e pessoal, que quando a gente dá foco à periferia também, a gente acaba nivelando a nossa sociedade e nivelando para cima. Não adianta a pessoa que mora, de repente, num segmento da cidade mais protegido, mais privado, mais privativo e com mais oportunidades, que ela estará sempre garantida. Não, a criança que está aqui decidindo o roubo provavelmente vai prejudicar ela lá. Então, entende que quando as oportunidades cheguem aqui, todo mundo ganha. E é isso que eu estou buscando, que as oportunidades cheguem. E aí, eu entendi também que o que falta aqui na periferia seja essa cultura da sustentabilidade, essa cultura da reciclagem, essa cultura de entender que o resíduo é nossa responsabilidade e que pode, inclusive, gerar renda. Eu gostaria muito que ações ambientais acontecessem aqui também, para que a gente se torne cada vez mais modelo, mais exemplar nesse sentido, para que a gente garanta um futuro aí impactado positivamente. Nossa, eu estou sentindo todos os arrepios que você disse que sentiu em algum momento. Acho que não sei se são os mesmos, mas maravilhoso. Maravilhoso. Experiências e sustentabilidade. E além disso, a nossa responsabilidade de
multiplicar, né? Eu acho que cada uma dessas 63 pessoas que estão ouvindo agora e as que vão ouvir depois, a gente tem aí uma responsabilidade muito grande. E eu acho que cada um de nós pode ajudar também, contribuindo de cada um à sua maneira. Eu acho que isso a gente pode ir muito, muito longe e transformar esses arrepios em ações, né? Então, é bem importante. Flavinha, palavra contigo. Eu já chorei, já me debulhei. Só você, né? Ai, Areta, que incrível, assim. Eu sou a que a Cris comentou que é muito próxima do Hulk, e eu costumava assistir todas as gravações do Eu odeio aquela parede desgraçada que faz a gente passar uma angústia horrorosa. Só que eu trabalho com desenvolvimento humano e eu sempre falo que a gente vai descobrindo um universo dentro de nós, né? Existe um universo de possibilidades. E eu imagino que e eu fui montanhista quando era moça também, já foi essa fase. Vou tentar, quem sabe, pelo menos um acampamento base, dar uma olhada, mas enfim, eu sou apaixonada, eu acompanhei muito o Valdemar Niklevitz no começo, do meu estudo de coach, eu queria muito entender como era a cabeça de um montanhista, tinha muito essa curiosidade. O que queria te perguntar é o que você descobriu sobre você? Você contou que você viu que você não sabia, não era tão hábil em inteligência emocional, mas qual foi a potencialidade que você descobriu? O que você falou? Caramba, isso habita em mim, olha, nem sabia que eu era boa nisso, ou que eu tinha isso dentro de mim. Flávia, obrigada pela pergunta. É impressionante que eu sempre tive uma história de me sentir muito forte em condição de superar desafios, especialmente por ter a minha família, principalmente a minha mãe como referência. A minha mãe é uma nordestina, pernambucana, chegou aqui em São Paulo há 40 anos aproximadamente, e claro que sofreu algumas adversidades, dificuldades, mas ela tinha como motivação garantir a provisão, a família, garantir vida e sobrevivência com a máxima qualidade diante dos recursos que ela tinha. E sempre que ela teve alguma adversidade, ela subestimava a adversidade. Você não consegue me superar, eu vou te ultrapassar. A motivava bastante. E aí foi assim que a gente aprendeu, eu, meus irmãos, a gente teve sempre uma característica bastante empreendedora. Diante de qualquer crise, qualquer problema, nós encontrarmos aí uma solução e superar essa adversidade. E durante o projeto pré-Everest, e mesmo na expedição, eu acho que muito mais na expedição, foi isso que foi fortalecido. Eu voltei empoderada, Flávia. Eu voltei dizendo que não tem nada que eu vou voltar atrás, nada que eu não vou esquecer, nada que vai me bloquear. Então, eu voltei muito mais forte do que antes. E eu entendo que, poxa, isso pode ser desenvolvido. Eu piamente acredito, Flávia, que isso está dentro de todos nós. Eu chamo hoje de poder interno bruto. Eu acredito que todos nós temos aí esse poder interno bruto, que algumas pessoas apenas não conseguiram ativar. É uma chavinha que precisa ser virada e precisa ativar. E aí, eu penso que é isso que eu desenvolvi. Essa fortaleza, essa força cada vez maior. E você sabe que às vezes eu até me esqueço dessa força que eu desenvolvi aqui na cidade. Eu estou aqui há um mês, então, né, de volta ao Brasil. Em algum momento tem alguma coisa que eu estou com preguicinha de fazer, não estou querendo fazer. Mas aí você escalou o Everest. Eu falei, entendi. Eu tenho essa força, eu tenho que reativar, dá para fazer. Então, esse empoderamento, saber que eu sou capaz de, sim, seguir em frente com qualquer coisa, mesmo quem tem a adversidade, que é natural que tenha, assim é a nossa vida, teremos adversidade o tempo todo, não existe uma vida sem adversidade. Mas ela está ali para nos ensinar, está ali para a gente superar, ou está ali para mostrar, não é esse caminho, vai para outro caminho que é melhor para você. Esse empoderamento, essa força, foi isso que eu desenvolvi com maior intensidade. É muito, muito difícil falar depois disso, né? Areta, você quebrou o meu final do nosso bate-papo do PIB, hein? Mas depois a gente acaba, a galera já sabe até o que vem. Bom, Claudinei, difícil agora você falar, né? Mas brilhe, brilhe, brilhe em nome dos homens presentes. Não, fantástico. Eu só tenho uma coisa para dizer, né? Tenho muitas coisas para dizer. Eu acho que eu te acompanhei. Você emociona, né? Eu acho que é impressionante. A gente tem que ter essa sensibilidade e saber o nosso papel no mundo, né?
Não escalei o Everest, é um dos meus objetivos ainda. Também faço montanhismo, sempre fiz muitas provas de montanha, ultramaratona de montanha, das mais difíceis, fiordes e várias outras. Me identifico muito com a tua fala, eu acho que realmente a jornada sempre é incrível, né? A gente passa muito perrengue no meio do caminho e sempre a gente consegue fazer uma conexão com a nossa história. A minha história também de vida foi uma história sempre muito difícil, apesar de eu ser branco e não ser engenheiro, mas eu tive uma história muito, muito, muito difícil de vida e me identifico demais com você. Eu acho que essa questão da comunidade, para mim, é premente. Participo de vários projetos sociais e eu acho que a gente só vai conseguir fazer mudança, né, se na sociedade, se a gente mudar nós mesmos. Eu acho que quando você olha para você e você entra no seu Everest pessoal, né, ou seja, na sua rota de mudança, é porque você quer mudar teu entorno também, né? É interessante olhar esses perrengues. Aí eu queria te perguntar uma coisa um pouco menos emocional e mais racional, né? Já li praticamente tudo que existe de literatura sobre o Everest, né? Todos os filmes, tudo que eu sou addicted à questão do Everest. Não só o Everest, eu acho que tem montanhas, inclusive, que são mais difíceis de serem escaladas do que o próprio Everest. Falando de uma coisa super prática aqui, como que você olhou para esse desafio de uma forma, e como é que você planejou isso, né? Qual foi o teu caminho, a tua rota de treino, o que você fez? Eu vi que você teve muito input externo, muitas pessoas te ajudaram, o que é incrível, mas você, Areta, olhou para aquilo e falou assim, cara, eu preciso organizar esse negócio aqui, senão eu não vou conseguir, né? Como é que você fez isso? Claudinei, obrigada pela pergunta, muito, muito acertada em comentar que o Everest realmente não é a montanha mais difícil de ser escalada, principalmente pelo quesito técnico. Ela é a mais alta, a altitude é o grande desafio, mas não é a mais técnica. Em nenhum momento eu fico ali super verticalizada, tendo que escalar em gelo e rocha. Sem dúvida nenhuma, tá correto. E aí, apesar disso, tem aí o seu desafio, como toda montanha, né, Claudinei? Eu vou aqui na Pedra Grande de Atibaia, sempre tem desafio, isso é o que nos move, provavelmente, em relação à montanha, o fato da gente se deparar com algum tipo de dificuldade nessa experiência. E foi muito difícil, Claudinei, me organizar em relação à preparação. Para escalar o Everest, nós falamos de pelo menos 5 passos básicos. O primeiro dele é alcançar excelente condicionamento físico, o segundo é ter conhecimento técnico de escalada em rocha, apesar de não ser super técnica a montanha, a gente precisa ter conhecimento de escalada em rocha, conhecimento de escalada em gelo, então aí já foram 3 passos. O quarto passo é ter escalado algumas altas montanhas no mundo, então ter familiaridade com montanhas acima de 3.000 metros, e o último passo, ter escalado uma montanha de 7.000 a 8.000 metros. No meu caso, eu escalei 4 vezes o Monte Aconcagua, que está ali na Argentina, tem aproximadamente 7.000 metros de altitude. Porém, nesse período pré-expedição, eu precisava ter a manutenção do meu condicionamento físico. E foi muito difícil, porque eu tenho carteira assinada na operadora de montanhismo, eu tinha que trabalhar com a reciclagem para fazer a minha renda aumentar e garantir o pagamento da expedição, mas eu tinha também que treinar. E treinar para o Everest não é treinar uma vez na semana, é ter um treinamento bastante intenso mesmo, no quesito volume e direcionamento. E aí eu treinava praticamente 6 vezes na semana, eu inseria, meu período eu trabalhava então para a operadora de montanhismo, meu período do meu dia eu trabalhava com a reciclagem, com as 2, 3, 4 caminhonetes de reciclagem por dia, e à noite ou de manhã, mais ou menos 13 horas por dia, eu treinava ou treinamento funcional com a personal, apesar de eu ser formada em educação física, eu quis contar com profissionais porque fica muito mais assertivo, né? O planejamento e a execução daquele treino, e até a correção. Então, eu fazia 2 vezes na semana treinamento físico com uma personal trainer, para ela principalmente garantir a minha base física, para garantir força, flexibilidade, garantir uma correção postural, garantir uma boa respiração. Eu também fazia natação para me ajudar no quesito respiração, porque lá na altitude eu ia realmente ter esse condicionamento cardiovascular bem desenvolvido. Eu pedalava, eu corria e eu fazia pilates. Isso tudo 6 vezes na semana, alternando os treinos entre um dia e outro. E é fundamental essa dedicação. Não bastava eu alcançar os R$400 mil,
não bastava ter o conhecimento técnico e a experiência física, né, anterior, mas os 12 meses anteriores à expedição eu tinha que me dedicar, não dava para descansar. Então, foi um período até que foi difícil no quesito, inclusive, massa corporal, composição corporal, porque estava estressante. Entende-se essa quantidade de estímulos? Estava estressante, eu perdia muita massa muscular. Então, também contei com a contribuição de uma nutricionista, que posteriormente fez conexão com uma farmácia de manipulação, que me ajudou com a suplementação, porque eu não conseguia parar para comer adequadamente. As 6 refeições dos dias, impossível. Nesse ritmo diário não era possível. Então, aconteceu também a suplementação pré-Everest e depois do Everest. Mas aí, Claudinei e turma, existia um quesito que era muito mais desafiador. Como lidar com essa quantidade de estresse, né? Como lidar com esses estímulos diários? Eu estava muito... Hoje eu estou chorando aqui com vocês de alegria, mas por diversas vezes eu chorava por conta do estresse, realmente. Eu não sabia o que fazer com algumas situações, eu não sabia qual seria o próximo passo, então eu acabei contando também com o trabalho voluntário de uma terapeuta, a Rita Bragato, e de uma mentora, a Anne Ramon, que me ajudaram demais com essa questão emocional, de saber para onde eu estou indo, por que estou indo, porque para mim é tão importante manter essa motivação. Então, houve aí, Claudinei, uma equipe gigantesca para me ajudar, porque sozinha eu não ia conseguir, não. Realmente, todos os recursos que estavam aqui dentro de mim, aparentemente, eram insuficientes. Eu tinha que amadurecer muitas outras capacidades aí comportamentais. E deu certo, deu super certo. Não posso deixar de complementar que a razão pela qual eu te perguntei isso, eu tenho certeza que várias das pessoas aqui talvez não tenham ideia do quão difícil é a preparação. A minha pergunta, ela tinha um viés e era mostrar o quão forte você foi na jornada. Chegar no cume é a cereja do bolo, né? Quando você rompe aquela barreira, você fala, olha, conquistei, mas para chegar no cume, existem vários Everestes no meio do caminho, né? Essa que é a missão, essa que é a moral da história da minha pergunta aqui. Excelente, acho que o ponto de vista psicológico é absolutamente fundamental. Parabéns. Obrigada, Claudinei. E, Claudinei, é muito bom, porque quando a gente parar agora, né, aquelas procrastinações nossas, tipo, não vou treinar hoje, não, vou treinar amanhã. Cara, eu vou pensar muito 2 vezes antes de eu ficar tristinha por alguma coisa. Né? É muito, 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 muito forte. Cris, um neguinho por dia que a gente constrói, né, no dia a dia. Né? E essa jornada é maravilhosa aí de exemplo. Carol. Bom dia, Areta, que honra te ouvir, que alegria, muita inspiração também, estou com as pessoas que choraram. Eu queria fazer uma pergunta, assim, eu sou uma pessoa que, como hobby, faz ciclismo e gosta de pedalar 800 quilômetros, e por mais, fazendo uma analogia muito pobre, porque não quero jamais me comparar, meus Everest são bem menores do que os seus, mas eu acho que isso é muito subjetivo, porque cada um tem o seu limite, né? O momento em que se sente... Congelou? Voltou. Eu vim para o lado do Wi-Fi, estão me ouvindo? Agora sim. Só desculpa, pega o final gente. da tua pergunta, por favor. Não, era só para perguntar o seguinte, o planejamento todo está claro, o teu esforço, as pessoas que você contou, maravilhoso. Eu só queria saber se em algum momento alguma coisa saiu do teu controle. Por exemplo, comigo pedalando, eu já fui atropelada, já aconteceu de nevar e eu estar no meio do nada pedalando. E nesses momentos eu achei que não ia dar certo. Eram coisas muito fora do meu controle. E eu queria saber se para você aconteceu alguma coisa que foi fora do seu controle, fora de tudo que você já tinha vislumbrado e que você achou que não ia dar. Carol, obrigada pela pergunta. Primeiro que o Everest da Carol parece ser mais desafiador que o meu. 800 quilômetros pedalando não é elementar. Não acreditem nela quando ela disse que ela tem menos capacidade do que eu. Ela realmente alcança Everestes aí altíssimo. 800 quilômetros não é moleza. Diversos momentos, Carol, tinham situações que eu entendia que não estavam sob o meu controle, especialmente aqueles momentos que tinham relação com as condições climáticas. Mas vou dar um exemplo aqui. Em 9 anos de experiência em montanha, em alta montanha, eu nunca tinha tido grandes problemas com mal de altitude, sintomas que são aceitáveis no sentido... com esses sintomas, dá para você permanecer na montanha e se adaptar daqui a pouquinho e seguir em frente com essa escalada. Por exemplo, uma dor de cabeça, náusea, um aumento de frequência cardíaca, uma perda de apetite, são sintomas leves, dependendo da quantidade, aceitáveis.
Mas nem isso eu nunca tinha tido na montanha, nem isso. Eu sempre me adaptava muito bem. Mas o Everest em especial, no meu primeiro ciclo de aclimatação, eram 3 ciclos de aclimatação, então 3 ascensões e voltar para o campo base, e mais uma que era o ciclo de cume. No meu primeiro ciclo de aclimatação, eu tive o princípio de edema pulmonar, que são sintomas já moderados para grave. Não são nem sintomas leves. Foi a primeira vez que eu experimentei isso. Naquele momento, como eu era muito novo, eu pensei, poxa, será que eu vou conseguir me recuperar e seguir em frente? Quando eu cheguei no campo 1, então, eu já cheguei tossindo bastante por conta desse princípio de edema pulmonar. Começou a sair um pouco de secreção dessa tossida, começou daqui a pouco a sair um pouco de sangue, né? Porque de tanto tossir estava machucando o pulmão e alvéolos. E lá a minha saturação começou a baixar bastante. Saturação deve estar muito comum para todo mundo ouvir por conta do Covid, né? Então a minha captação, a minha absorção de oxigênio estava muito baixa e, portanto, é difícil caminhar, é difícil respirar. Tudo fica mais difícil porque nós dependemos da absorção de oxigênio. Lá no campo 1, tivemos que colocar suplementação de oxigênio. No Everest, geralmente a gente começa a usar os cilindros de oxigênio, a suplementação, a 7.500 metros de altitude, que é o que a gente chama de zona da morte. Eu comecei a usar muito mais baixo que isso, antes dos 6.000 metros, já no campo 1, por conta desse mal de altitude. Então, isso me assustou bastante, mas não me abalou a ponto de falar, eu quero desistir. Quando nós descemos, então, passei a noite com essa suplementação de oxigênio, comecei a ingerir, a tomar antibiótico, porque talvez fosse um problema que aconteceu a partir de bactérias. Então, comecei a tomar antibiótico e lá embaixo no posto médico para fazer uma avaliação. Existiam dois problemas em relação a passar no posto médico. Um deles era ter o risco de ser contaminado por Covid, porque no campo base também nós tínhamos ouvido falar de 2 casos no campo base, que é super extenso, de pessoas com Covid, que já estavam em Katmandu, mas passaram pelo posto médico. E o outro problema era a médica falar, você está numa condição de saúde que você não pode mais continuar na expedição. Você vai ter que cancelar, você vai ter que voltar. Era o risco que eu assumi. Ainda assim, então, nós fomos ao posto médico para eu queria saber se o procedimento com antibiótico era suficiente ou se, poxa, tinha que fazer uma outra coisa para sanar esse problema. Então, foi o momento que eu definitivamente sabia que já não estava mais no meu controle. Eu dependeria, por exemplo, de um feedback médico. E quando cheguei lá, a médica disse que talvez não fosse edema pulmonar, talvez não fosse o problema que eu tivesse que voltar para a cidade, mas era difícil de avaliar, porque podia estar sendo camuflado pelo antibiótico que eu comecei a tomar. Então, ela sugeriu eu dar início à ingestão de xarope e ficar 2 dias tomando esse xarope também. E se em 2 dias eu melhorasse, esse quadro fosse positivo comparado com o que ela estava vendo naquele momento, eu poderia seguir em frente. Se não, eu teria que voltar para a cidade. E no segundo dia, depois dessa comunicação, eu já me sentia muito melhor. Então, eu fui mantendo essa mentalidade que vai dar certo, que eu vou recuperar, que eu vou seguir em frente, mas se fosse necessário voltar, eu também aceitaria, porque eu respeito muito a experiência do outro, a autoridade médica ali. Então, eu arrisquei e deu certo. Muito obrigada por ter contado, muito, muito inspiradora. Tudo que você falou, na verdade, acho que essa manhã nós vamos levar uns 15 dias, cada um de nós, 63 aqui, digerindo tudo que você contou. Muito, muito obrigada, muito inspiradora a tua história. Realmente incrível, incrível, incrível. Não tem palavras para dizer. Os sorrisos, o teu sorriso está contaminando, contagiando, tá? E que eu estava comentando, você sorri com o coração também, não é só com os lábios, né? Isso não tem preço. Selma. Oi, bom dia. Areta, bom dia. Estou aqui em êxtase com a sua história. Enfim, para mim, de verdade, eu acho que eu estou até organizando as palavras. Porque aí eu pensei uma pergunta, a Flávia fez, eu já estava com a mãozinha. Falei, puxa, a Flávia pegou minha pergunta. Eu queria, antes de fazer uma pergunta, primeiro compartilhar, assim, porque para mim tá muito tocante, né? Eu sou aluna da turma 10, agora da BPW, e trabalho com relações raciais, eu trabalho com promoção de equidade racial. Essa é a minha luta. E ver aqui, acordar e estar aqui escutando uma mulher negra dando seu depoimento de vida,
né? Porque é isso, o cume do Everest é um ponto, mas você contou toda a sua trajetória. Como é importante, assim, escutar isso, e escutar essa força do poder fazer. Porque a gente, às vezes, está num contexto onde tudo diz pra gente que a gente não pode, né? Tudo coloca a gente numa situação de ser preterida, de estar no não lugar, né? Então, assim, dessa sua força, parabéns por ela, parabéns por ter esse desejo de, além de pensar no seu lugar, mas também dividir isso com o coletivo. Eu sou uma admiradora sem fim do trabalho dos catadores, e você começou a falar, me trouxe coisas da minha história de anos atrás, de vidas pessoais, mas também de história depois profissional nesse campo. Então, assim, eu tô numa admiração, eu tô tentando organizar o pensamento, porque realmente é inacreditável te ouvir. E eu acho que você traz uma força, um exemplo de resiliência, que é muito importante. Mas conta também, né? A gente costuma falar que os nossos passos vêm de longe e da onde a gente traz tanta energia, tanta força para seguir fazendo. E você aqui está dando a sua experiência de vida, né? Sobre o que a gente fala que é privilégio, mas será? É um lugar para gente também, né? Então, eu acho que é isso, assim, assumir que esse é seu lugar e foi constituído a partir da sua força. Isso é necessário, é incrível e fala muito sobre você. E com tudo isso que você trouxe, do que você viveu e do que para onde você está projetando, né? Você falou, olha, meu propósito, para onde que eu quero ir. A gente sabe que não tem fácil, né? Nesse caminho, assim, não tem facilidades. Então, um pouco eu queria que você contasse, se é que já deu tempo também, né? Como é que você está, toda essa etapa de planejamento, de articulação, de buscar parcerias, né? A gente não está sozinho. E eu acho que quando a gente consegue se convencer disso e buscar quais são as alianças necessárias, você constrói todo o caminho que você fez até esse momento. E você falou, bom, eu tenho um sonho, né? Para onde que eu tô indo? Para esse sonho, como que você já teve a oportunidade de começar a planejar quais são os seus próximos passos, que tipo de articulação você deseja fazer para fazer real, para fazer chegar na periferia essa oportunidade de sonhar. Porque eu acho que o que nos falta muitas vezes é a oportunidade de sonhar. Outro dia eu estava numa conversa que a pessoa falou assim, enquanto a gente está aqui sonhando, inovando, vocês estão tentando sobreviver. E a gente está tentando sobreviver do físico, né? E sobreviver também nesse aspecto da imaginação, né? A gente tem uma realidade que ela é muito dura, às vezes. E isso faz com que os jovens que estão planejando outras oportunidades, eles não têm a oportunidade de sonhar em qualquer outro lugar. A realidade, ela é dura e ela é violenta, né? Então, quem não tem a oportunidade de sonhar, ele vai lidar basicamente com a realidade que é ofertada. Então, eu tô te ouvindo, eu tô aqui fazendo um mix, porque ontem a gente estava terminando uma turma com 147 pessoas que estavam sonhando, e que às vezes você olha e fala assim, puxa, parece tão pouco, mas assim, como sonhar é poderoso. Então, um pouco como você está organizando essa sua próxima etapa, para que esse seu sonho grande se torne real, factível e coletivo. E obrigada por estar aqui. Sim. Selma, excelentes considerações e definitivamente, né, a gente precisa aprender a sonhar. Isso não é elementar para todo mundo, não. Tem muita gente que não acredita que tem essa possibilidade, não acredita que tem esse direito. E na verdade, ele consegue desenvolver isso porque, poxa, os parâmetros que ela tem no seu dia a dia dificultam, limitam essa possibilidade. Então, o sonhar é algo extremamente desafiador, mais ainda. O meu sonho, eu acho que é muito mais alto, né? Muito maior do que o cume do Everest. Meu sonho, essa de gerar transformação socioambiental, essa de gerar impacto social, é gigantesco, né? E definitivamente não é possível realizar sozinha. Eu conto hoje com algumas empresas, com algumas mentes e corações envolvidos nesse mesmo propósito. Por exemplo, a ToDeFi. A ToDeFi é uma agência que veio para me ajudar muito com a comunicação, com o desenvolvimento das ideias, com a estruturação. Inclusive o Bernardo, eu acho que está aqui falando com a gente, está aqui, o Bernardo Campos está aqui com a gente. Então, hoje, o meu suporte maior é da ToDeFi, porque justamente o sonho é gigantesco. Somente eu trabalhar seria insuficiente, dificilmente seria realizado. A gente tem aí como expectativas não somente a estruturação e implementar essas ações
de transformação socioambiental, mas tem na linha a apresentação de um documentário para que conte a história da Aretinha e para que inspire as pessoas a sonharem também a buscar o seu Everest. Existe aí em andamento esse documentário, já está praticamente aprovado, o documentário acontecerá. Existe aí um projeto literário de pelo menos 3 livros, eu tenho um sonho gigante de 3 livros a serem colocados para a sociedade. Um livro é contando sobre a expedição, um livro é contando mais ou menos a minha biografia, e um livro voltado a crianças, um livro contando aí para as aretinhas e para os irmãos das aretinhas, o potencial de sonho que elas têm, o potencial para alcançar o seu Everest que elas têm. Então, um livro voltado ao público infantil. É o projeto literário que está em andamento e vai acontecer, e eu não conseguirei realmente sozinha. Existe aí a ideia de palestras serem ministradas ao longo de diversas organizações do terceiro setor, empresas privadas. Palestras estão sendo comercializadas da história da Areta para contar sobre representatividade, para contar sobre liderança, para contar sobre planejamento, para contar sobre o PIB, o Poder Interno Bruto, para contar sobre o empoderamento feminino. Enfim, eu acho que é o que você está comentando, Céu, mas existe uma história por trás dessa minha jornada que precisa ser contada e para justamente inspirar mais pessoas a sonharem, seguir em frente. O próprio Claudinei aí mencionou bem, né? Como é desafiadora, como foi desafiadora a jornada rumo à montanha, e basicamente é o que acontece na vida de todo mundo, tem desafios diariamente. E por que não a gente contar a partir dessa estrutura literária, a partir de palestra, a partir de documentário, e fazer com que a nossa sociedade, de modo geral, entendam a condição que elas têm, que elas possam seguir com o próximo passo rumo ao topo do seu Everest. Então, existe um apoio, sim. Inclusive, eu conto com vocês, se tiverem ideias aí, se vislumbrarem possibilidade de conexão, eu acho que essas pontes que estão sendo formadas são para a gente garantir uma sociedade cada vez melhor. Eu entendo que eu não consigo fazer sozinha e eu entendo que o resultado também não é meu, é nosso. Então, estou muito motivada e contando cada vez mais com pessoas para gerar esse resultado positivo para nosso Brasil, para o nosso mundo. Maravilhoso. É isso que a gente vai correr atrás e não tem outra. E pode contar conosco, tá? Eu posso falar que, pelo que eu tenho visto, que está rolando nos grupos de WhatsApp, a Cris disse que foi o melhor bate-papo que a gente teve até agora. Então, eu acho que só isso já é uma... E todo mundo aquecendo, e olha, você sabe quem passou por aqui antes de você, hein, Areta? A Areta ficou no nosso esquenta, ela ficou apavorada. Eu falei, olha, as 2 últimas pessoas que falaram com a gente foi só a Luísa Trajano, a Rachel Maia. Ela falou assim, porra, não quero mais, não quero brincar com vocês, não, chega. E, ó, grandes inspirações. Uhum. Mas, olha, definitivamente você está dando show e era esse o objetivo mesmo. E a Mara, quando indicou, tinha muita razão. Mara? A minha pergunta, a Selma já fez, era dos próximos passos aí, os planos, conexões, então já foi respondido. Obrigada, Areta. Obrigada. Obrigada a você, Mara. Jéssica? Bom, Cris, obrigada por ter organizado isso. Areta, eu, enfim, escutei, né, sua história, acompanhei pela mídia social, acompanhei pela turma da BPW que compartilhou, acompanhei a Rosita, né, que, enfim, somos vizinhas e compartilhou também, eu fiquei muito emocionada, e eu compartilhei com os meus filhos. Eu tenho 2 meninas, um menino, né, eles estavam até saracoteando aqui perto de mim agora há pouco, e para mim, né, e pegando o gancho do que você falou agora, da importância de contar essas histórias para as crianças, né, delas verem pessoas tão inspiradoras e que conseguiram alcançar coisas maravilhosas, né, e pessoas que são muito próximas, né. Então, aqui, eu moro perto de Campinas, eu sou de Campinas, aí eu fui contando, falei, ela veio no ônibus da ponte, né? Então, assim, foi e foi muito legal ver os olhinhos deles, assim, brilhando e falando, falei, não, ó, ela estava lá no espaço da tia Rosita, então, assim, foi fantástico, eles estavam comigo aqui, escutando até agora, né, você contando, né, tudo isso,
Então, eu queria só te agradecer muito por ter compartilhado. Espero que todos esses seus projetos deem certo. Vou me colocar à disposição depois para ajudar no que for possível, de verdade. E vejo, né, vou falar das crianças de novo, vejo minhas filhas especialmente pegando, né, tendo como livro de cabeceira aqueles livros de mulheres inspiradoras e tudo mais que elas leem de forma interminável, é o livro que elas andam debaixo do braço, né? E outro dia eu fiz uma provocação para elas, né, tem muita gente assim perto, né? E aqui eu vou te falar que você é um exemplo, que é uma mulher inspiradora e que tem que ter a página lá naquele livro, né? Então, eu vou desafiá-las a fazer a sua mini bio aqui para colocar ali como um anexo no livro que está lá, para elas lembrarem todo dia da sua história e que você possa, de fato, ser essa inspiração para adultos, crianças e aí para o futuro. Parabéns pela sua história e continue aí brilhando imensamente com toda a luz que você merece, viu? Brigadão. Cris, obrigada por ter propiciado isso, tá? Jéssica, eu que agradeço aí pelas suas falas e desde a minha primeira conversa com a Cris, eu fico assim, o que está acontecendo comigo? Eu estou tão emotiva, né? E alguém perguntou aí o que eu desenvolvi enquanto comportamento. Eu acho que a própria empreitada Everest, pré-Everest e até aqui, eu era muito racional, muito sisuda, e eu acho que isso é importante, é característica minha. Mas uma coisa que eu consegui aprender ao longo desse período, hoje eu posso dizer que são 16 meses, é quanto é importante botar para fora essa emoção, especialmente quando é sincero, viu, Cris Jéssica? Eu estava ouvindo você falar, quando você mencionou o nome da Rosita, eu fiquei pensando, nesse período de pandemia, como a gente se distanciou das pessoas, né? A comunicação basicamente através da rede social ou da internet, e às vezes esse calor humano é tão importante, é tão fundamental para a gente se sentir humano, para a gente se sentir um propósito de vida, para a gente se sentir em busca de realizações aí para a gente e para a sociedade. Eu fiquei assim, caraca! E outras pessoas já comentaram outros nomes, alguém falou do Nick Levix, alguém falou de praticar um montanhismo, de praticar atividades outdoor. Então eu me senti assim, poxa, eu estou conectada com todo mundo tem um pouquinho de mim, eu tenho um pouquinho de todo mundo, isso é bem legal. Mas o que mais me emocionou na sua fala, Jéssica, eu retomei o meu pensamento, como a gente tem que olhar para as crianças, gente, para garantir o nosso futuro, para garantir uma sociedade longeva, né? A gente tem que ter garantir a longevidade, e é neles que a gente tem que focar. Eu acredito piamente nisso, eu adoro pensar que daqui a pouco eu vou realizar trabalhos voluntários em asilos. Eu amo ouvir histórias de pessoas mais velhas, eu aprendo demais, eu amo, realmente estou apaixonada por isso. Eu gosto de sentar ao lado da minha avó, só fora, eu quero só ouvir, fala. Mas as crianças, gente, elas têm uma energia, um potencial de garantir o futuro, e é com eles, é neles que está o meu foco, o meu trabalho. E aí, quando a Jéssica comenta que tinha ali os filhos me assistindo e acompanhando e torcendo, eu entendo que, poxa, eu tenho uma responsabilidade por trás do meu dia a dia, eu tenho uma responsabilidade por trás do meu trabalho, de ser cada vez mais exemplar, de ser cada vez mais inspiração no sentido daquilo que eu acredito, que nós somos unidade, que nós estamos conectados, que nós trabalhamos não por mim, temos que trabalhar por nós, porque é isso que vai gerar força, é isso que vai gerar esperança, é isso que vai gerar, poxa, ainda tem um caminho, ainda tem luz na nossa sociedade. Então, quando eu estou aqui olhando para vocês, eu não vejo as 63 pessoas, mas eu já sei que tem esse número ou mais, ou menos, mas enfim, é muita gente envolvida. Que bacana essa reunião, que bacana ter essa conexão e que bacana saber que somos a média das pessoas com quem a gente mais convive, né? Então, que bom saber que essa média aqui vai ter um saldo super positivo, porque são gente do bem, são pessoas do bem, buscando aí uma realização que tem muito a ver com o meu propósito. Estou contente demais, chorei, porque justamente tem muita verdade por trás do que você falou, Jéssica. Para mim, tem muita verdade, é o que motiva, faz sentido. Obrigada. Não é bem você que tem que agradecer, não, Areta. Eu acho que quem tem que agradecer somos todos nós que estamos tendo esse privilégio e essa honra de te ouvir, que está sendo absolutamente sensacional. E, galerinha, eu coloquei aí no chat, agora a gente tem que ver também como é que vai transformar
essa inspiração em ações concretas. Quer dizer, o que nós poderemos fazer também para que as coisas avancem, né? E aquela história, né, de mudar o mundo e a gente alavancando, né? Se cada uma de nós alavancar 10 ou 15 ou 20 pessoas, a gente está fazendo aí a função que a gente tem que exercer, né? Que é proporcional aos nossos privilégios. Não é frase minha essa, mas ela realmente é muito boa. Maria Elisa. Era só para falar do meu takeaway, Areta. Eu ouvi você, ouvi a Selma, ouvi todo mundo, e numa frase assim, não tem sonho grande. Tem sonhos grandes, só funciona no coletivo e só funciona no longo prazo. Se a gente for olhar para o nosso sonho, às vezes, né, no singular e não atingir aos outros, eu acho que a gente não gera mesmo transformação. E o que eu vejo de você falando é que ele tem todo esse valor para você porque ele trouxe tanta gente junto, antes e para frente. Né? Então, o longo prazo para mim é tudo. Eu não sei trabalhar sozinha, não nasci para isso. Então, eu fico muito validada. Eu acho que talvez seja essa palavra e eu só posso te agradecer. É coletivo e é para o futuro. Isso aí, mas tem que começar hoje. Hoje, total, é a frase do Homem-Aranha, Cris. Começar hoje e tecer rapidinho. E vamos que vamos. Areta, a gente está chegando perto do final, infelizmente. Ninguém podia imaginar que a gente fosse conseguir ficar 1h30. Esse povo todo, em vez de estar gerando PIB, você quebrou a minha queda. Eu sempre que acabo um bate-papo, eu falei, galera, agora está na hora de gerar PIB, né? Mas só que o PIB que a gente vai gerar não vai ser aquele PIB que eu sempre pensei. A partir de agora, a gente vai gerar um poder interno bruto, e isso não tem preço, né? E você está ensinando muito a gente. Eu queria te ouvir algumas palavras finais e todo o nosso agradecimento de tê-la aqui conosco. Cris, pessoal, eu quero imensamente agradecer. Toda vez que eu choro, eu penso e digo, né? Fez sentido participar. Então, para mim, eu estou saindo muito agradecida, eu estou saindo muito entusiasmada, eu estou saindo entendendo que pontes foram aqui conectadas para que a gente garanta aí essas realizações coletivas. Obrigada a cada um de vocês por terem me assistido, obrigada por terem acompanhado, pelo respeito que tem pela minha história. E acreditem, eu preciso de vocês para que essa média seja cada vez mais positiva. Obrigada, imensamente obrigada. E o poder interno bruto que a Cris está comentando aí, que eu já mencionei, é o que eu acredito realmente. Humanamente falando, todo mundo tem, só precisa ativar. Continuemos sonhando, excelentes expectativas de vida. A nossa sociedade pode ser melhor, eu acredito piamente nisso, e depende, sim, do nosso próximo passo, como na montanha. Não adianta eu chegar na base da montanha e ficar pensando o tempo todo no cume, no topo. Eu preciso realmente pensar no próximo passo. É o que é possível para mim, é o que é factível. O cume está tão distante, está tão longe, então eu só vou chegar lá a partir de 1,5 milhão de passos. É o próximo passo que tem que ser o meu foco, o seu foco, para a gente justamente em algum momento chegar lá no topo, justamente chegar no resultado que a gente tanto planejou e teve ali como objetivo principal. Obrigada, turma. Ótimo dia para vocês. Ótimo. Gente, fiquem muito bem. Um beijo no coração. Areta, todo mundo sabe que eu detesto usar essa palavra, que foi muito banalizada, de gratidão. Mas, nesse caso, cara, é uma puta gratidão. Obrigada por estar aqui com a gente. Muito, 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 muito obrigada, Mara. Obrigada. Sensacional. Eu acho que esse vai ser das poucas que vamos repetir. Daqui a um tempinho a gente te traz aqui de volta.